Estarei orando e falando sobre o tema dessa noite. Diz assim o texto bíblico: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Em nome de Jesus, Pai, apresento essa palavra, coloco aos seus pés esse esboço, tudo que, ó Deus, as minhas palavras estejam sujeitas ao Teu Santo Espírito. Fala comigo através da minha vida, edifica-nos e nos encoraja, nos fortalece no Teu amor. Amém e amém. O tema dessa noite, já colocaram aí, como vencer o desânimo. Todos nós conhecemos em partes, alguns mais, outros menos, a história de Neemias. Então não vou pregar sobre a história da reconstrução do muro, mas eu quero pegar a ideia de que Neemias foi levantado pelo Senhor para tirar o povo do opróbrio, da humilhação, do desânimo, o povo que estava ali à mercê do inimigo, dos saques, da violência. Então, todos sabem que não é um muro ali. Quando a gente fala a reconstrução dos muros, a gente está falando de um muro de tijolo baiano, a gente está falando de rochas e em volta de toda a cidade de Jerusalém. Então nós não estamos falando de uma casa, estamos falando de uma cidade, de um povo que estava ali após todas aqueles investidas do inimigo, dos povos que saquearam, levaram repatriados, levaram eles para o exílio. Depois, se eles voltaram repatriados, foram para o exílio. Então Neemias tinha essa função de esse muro não ser um muro simplesmente de uma beleza, a cidade vai ficar mais bonita. Não isso. Tinha a ver com segurança, com paz, tirar o povo daqueles escombros. Imagina, aqui nós tivemos uma ideia nessa região quando deu aqueles ventos fortes, algumas casas caíram, paredes inteiras, telhados inteiros. Agora você imagina uma cidade toda desguarnecida e à mercê do povo inimigo. Então Neemias tinha essa incumbência. Então a gente já sabe da história que ele teve um desejo. O irmão dele contou como estava a história do povo. Então ele quis ir até lá para tirar o povo dessa situação. E então essa palavra tem a ver com um determinado momento dessa reconstrução desses muros, Então o que acontece é que o desânimo, falando sobre como vencer o desânimo é uma das armas mais eficazes que o inimigo ele age, que ele atua. Deixa eu pausa para a foto aqui para sair bem, apontando assim. Obrigado. Eu ajudo, porque eu mexo muito, sai tudo embaçado, gente. Depois minhas fotos saem aquelas... Olha lá, a mídia agradece. Eu também agradeço. O bom humor faz parte do evangelho, viu, gente? Jesus, ele é o Senhor da alegria, Um dos frutos do Espírito é a alegria. Então seja alegre, seja feliz. Então o desânimo é uma das armas mais eficazes que o inimigo age. E Deus nos ensina através desse texto como nós podemos vencer esse desânimo. Então o objetivo dessa noite é mostrar que o desânimo, ele não é o fim da caminhada, mas ele pode ser vencido quando a gente muda o foco dos problemas, para Deus. Quando a gente tira os olhos do problema e olha para Deus. E aqui nós não estamos falando de desânimo. Eu estou cansado hoje, trabalhei o dia todo, trabalhei 12 horas. Não é desse desânimo que nós estamos falando, apesar que às vezes isso influencia. Então todos nós, de um momento da nossa vida, ou alguns já estão vivendo isso, já enfrentou momentos em que você pensou em desistir. Se está tudo bem na sua vida, você não está desanimado, guarde a instrução, guarde esse ensino, para que quando esse desânimo bater a porta, você ter a vacina. Então, às vezes você fala, mas eu não estou desanimado, pastor. Será que Deus errou a palavra? Será que essa palavra não é para mim? Não, essa palavra é para todos nós. Porque é Bíblia, primeiro, e segundo, desânimo, todos nós em algum momento
vivemos, ou estamos vivendo, ou podemos vir a viver desânimo. Jesus já até falou que no mundo nós teríamos aflições. Talvez esse desânimo tenha a ver com o ministério. Talvez o desânimo seja um problema no casamento. Talvez o desânimo de um sonho pessoal que você tem. Talvez o sonho de ser um líder e às vezes as coisas não estão fluindo como você queria. Às vezes o desânimo vem na empresa que você administra ali, você gerencia, você no seu trabalho. Ou às vezes esse desânimo vem na própria caminhada com Deus. Eu já vivi. Quem aqui já viveu desânimo? Agora eu quero saber, quem nunca viveu desânimo aí? Levanta a mão. Vai que alguém nunca viveu. Eu querendo saber como que é o segredo disso, né? Mas vamos lá. O desânimo não escolhe idade. O desânimo não escolhe posição financeira. O desânimo não escolhe experiência. Moisés passou por desânimo. Elias passou por desânimo. Jeremias passou por desânimo. Você sabe que Jeremias pregou mais de 40 anos e ninguém se converteu. João Batista passou por desânimo. Estava lá preso e de repente ele falou: será que é esse mesmo? É Jesus mesmo, que é esse Jesus que viria? Então Elias passou por desânimo. A gente sabe até que ele ficou dentro de uma caverna. E o problema, irmãos, não é sentir o desânimo, tá? Então eu já começo a te deixar mais tranquilo. O problema não é você sentir desânimo. O problema é deixar que o desânimo governe sua vida. Esse é o problema. Então sentir-se desanimado, fica tranquilo. A gente precisa saber como lidar com ele agora. E em Neemias capítulo 4, a gente vai encontrar este povo que havia começado essa obra de construção muito bem. Então às vezes você começou bem, legal. Então, tudo bem até aí. O muro estava sendo reconstruído. O povo estava animado. Havia entusiasmo. Havia cooperação. Havia organização. O inimigo não tinha dado as caras até então. Mas no meio da obra veio o desânimo. E é exatamente aí que o diabo costuma agir. No meio. Ele raramente ataca no começo. Porque se atacar no começo você já recua para, né? Mas ele quer atrapalhar. E a gente não vai falar dele, tá? A gente vai falar do que Deus tem para a nossa vida. Então ele ataca quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Não acha assim, eu estou tendo luta é porque eu estou fazendo contra a vontade de Deus. Às vezes você está fazendo a vontade de Deus e a luta vem. Os discípulos, certa feita, Jesus convidou eles para passar para outra margem daquele lago, né? A gente chama do Mar da Galileia, a Mar da Galileia, Mar de Genezaré, depende da onde você, a localidade, ele tem um nome, pelo menos 4 nomes. E no meio do trajeto, no meio do mar veio uma tempestade. E aí? Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então, primeiro, o desânimo chega quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Principalmente, né? Porque quando você está do lado dele lá, não tem desânimo, né? A gente tem força para pular carnaval os 4 dias. A gente tem força para beber a semana toda. Quando a gente estava no mundo, a gente tinha ânimo para ficar até de madrugada e tal. Mas agora parece que as coisas não ajudam tanto. Você não tinha dinheiro, aparecia dinheiro na mão. As pessoas patrocinavam o teu vício, patrocinavam as coisas ruins. E agora você tem que contar com a graça de Deus mesmo. E louvado seja Deus, que Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. Amém? Então Neemias 4:10 diz: as forças, olha lá, as forças estavam se esgotando. Não conseguiremos, os trabalhadores já não têm mais forças. Então o desânimo começa, chega quando estamos fazendo a obra de Deus. Observe que o povo não estava em pecado. Não fala que o problema era pecado. Eles estavam trabalhando.
E o inimigo não atacou quando Jerusalém estava destruída. Ele atacou Jerusalém quando a reconstrução começou. Guarde isso. Quando está destruída, ele não, né? Ninguém chuta cachorro morto, né? Mas é só você começar alguma coisa. Você começa a decidir. Você decide, vou orar mais. Você decide, vou começar um ministério. Eu vou restaurar o casamento. Quando eu quero me aproximar mais de Deus. As lutas começam. Não é assim? É só você decidir fazer alguma coisa a mais para o Senhor. Dedicar mais o seu tempo ao Senhor, as lutas, o desânimo começa a aparecer. Por quê? Porque o inferno, ele odeia o progresso espiritual. Ele odeia. Então, se você está enfrentando resistência, talvez seja porque você está andando na direção certa. Eu gosto da frase, eu acho que é do Chris Valentin, que ele fala o seguinte: se na tua caminhada, em algum momento, você não se deparar com o inimigo, talvez você esteja andando lado a lado com ele. É forte isso, né? Então, se em algum momento da tua caminhada você não tiver alguma batalha, algum desânimo, alguma coisa que vem contra a sua vida, talvez é porque você está andando lado a lado. Então, ele nunca vai ser empecilho para você. Então, no meio, quando você começa a fazer a obra de Deus, o desânimo pode vir. Segundo, o desânimo, ele nasce do cansaço. Vamos chegar aí. Diz o texto que as forças já estavam se esgotando. Eles estavam fisicamente cansados. Então a gente tem que discernir aí o que é o cansaço físico, o que é o cansaço espiritual, né? O cansaço físico, o cansaço físico, ele afeta o emocional, e o cansaço físico afeta o espiritual. Você sabia que a gente é um ser tridimensional? Corpo, alma e espírito. E a gente tem que levar de uma forma equilibrada. A gente tem que cuidar da saúde. A gente tem que cuidar da nossa mente, dos pensamentos, das nossas emoções. E a gente precisa cuidar do nosso ser espiritual. E o inimigo sabe disso. Ele gosta de atacar pessoas cansadas, né? Ele aproveita. Olha só. Elias, você já sabe que ele enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, dá um total de 850. A gente geralmente fala 450, mas tinha mais 400 profetas de Azerá. Então olha só, ele estava muito cansado. Bastou uma mulher ameaçar que ele desanimou. Ele estava cansado fisicamente. Ele estava esgotado fisicamente. Então ele pediu para morrer. Não era falta de fé de Elias. Era exaustão. Parece uma coisa, um paradoxo, alguma coisa contraditória. Não lembro a palavra agora, né? Jesus disse para os seus discípulos, certa vez feita: venham, vamos repousar um pouco. Vamos descansar um pouco. Jesus convidou os seus discípulos a descansar, porque ele sabia disso. E quando eu falo descansar, não é como a palavra de quinta-feira eu trouxe. Esse descanso não é a gente largar tudo, falar agora, a partir de agora Deus vai fazer tudo da minha vida. Não, é você tirar um tempo para renovar suas forças. Muitas pessoas não precisam mais de uma oração. Oração é boa, mas às vezes o que eles precisam é descansar. Parece coisas contrárias ao evangelho. Orar é bom, mas você também precisa descansar. Não falando todos, quem está desanimado porque está exausto. Então há líderes que carregam tudo sozinho. Há pais que carregam tudo sozinho. Há mães que estão carregando tudo sozinha, a casa inteira sozinha. Há pastores que estão carregando tudo sozinho. Há empresários, existem empresários que estão carregando tudo sozinho. E o cansaço prolongado pode abrir espaço para o desânimo.
nem todo ataque espiritual, ele é apenas espiritual. Às vezes Deus quer que você durma, que você descanse, que você cuide da sua saúde. Às vezes Deus está querendo que você reorganize a sua vida. O desânimo faz o problema parecer maior. Aqui diz o texto, olha só, eles dizem aqui, ainda há muito entulho. Em outras versões, os escombros são muitos. Agora veja bem, os escombros sempre estiveram ali. Quando eles decidiram reconstruir o muro, você sabe, né? Imagina um muro que caiu, você chega lá, está todos os tijolos ali no chão. Eles começaram a obra assim. Mas de repente, no meio da caminhada, eles começaram a ver, olha, tem muito entulho, tem muito escombro aí. Agora, nessa fase da vida, nessa fase de projeto Neemias, vamos se chamar assim, eles começaram a enxergar os escombros. Você sabe que o desânimo, ele muda a nossa perspectiva, ele muda a nosso olhar, a direção do nosso olhar. Quem está desanimado enxerga obstáculos. Quem está desanimado esquece dos milagres. É até bom quando se conta testemunho aqui na igreja. Eu amo o contar de testemunhos, porque senão a gente nunca é uma palavra, senão a gente fica achando que Deus não está fazendo nada na vida de ninguém. Irmãos, a gente precisa contar o que Deus tem feito em nossa vida, tem que contar, tem que testemunhar, tem que falar. Você lembra daquela mulher, eu vou lembrar assim, a mulher samaritana, aquela mulher do poço, Jesus falou com ela, ela falou, vejo que tu és profeta. Chegou lá na cidade dela e disse, olha, existe um homem assim, assim, assado, e revelou tudo que era sobre minha vida. E eles falaram, eu também quero ver isso aí. Como que as pessoas vão conhecer o nosso Deus poderoso, o nosso Deus bondoso, se a gente não fala dele, a gente não conta os testemunhos? Às vezes a gente quer convidar para ir, nossa igreja é boa, nossa igreja tem um ótimo louvor, nossa igreja é amorosa, tal. Legal isso, mas conte o que Deus fez na tua vida. Então, esse foi só uma portinha, deixa eu fechar a portinha, agora vamos voltar. Fechei a portinha, Lu? Fechei. Eu abro muita portinha às vezes, né? No TDAH aí vai ficando as portinhas todas abertas, depois vocês fecham uma hora aí. Bora lá, gente, para a mensagem. Até esses comentários é a cabeça que vai longe. Então, o desânimo, ele vai alterar a nossa perspectiva. Quando a gente está desanimado, a gente só enxerga obstáculo, a gente esquece dos milagres, a gente só lembra das derrotas. Quando a gente está desanimado, a gente esquece das promessas de Deus. Quando a gente está desanimado, o gigante cresce e parece que Deus diminui. Deus nunca diminui, que Ele cresça e eu diminua. Mas nessa hora, quando a gente está desanimado, sabe o que acontece? Parece que Deus entrou numa caixinha de sapato e olha lá, senão uma caixinha de fósforo. Não, irmãos, o desânimo, ele altera a nossa perspectiva. Pedro, certa feita, ele saiu do barco, ele tirou os pés do barco no meio da tempestade, quando Jesus falou, vem, sou eu mesmo, então eu quero ir até o Senhor, então vem. E ele começou a andar, eu estou andando sobre as águas, eu estou aqui fazendo né? Que delícia, uau, que milagre. De repente ele começou a olhar a fúria do mar, a força do vento, e aí ele afundou, mudou a perspectiva. O problema não mudou, mas o foco mudou. Preste atenção a essa palavra, o foco muda, e você então começa a desanimar, e desânimo traz foco errado. Então aquilo aonde você olha, determinará como você viverá. Até por isso que acho que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele sabia, pode me imitar aí, pode copiar o que eu faço aí, seja um imitador meu, porque você não vai desanimar.
E Paulo não era um cara que desanimava, né? Gente, rapaz, que aquilo lá sofreu e continuou. Mas é um parênteses aqui. Então, aquilo para onde você olha determina como você viverá. Você viu que, eu não vou falar do texto bíblico, mas eu lembro de Jacó, que os rebanhos iam ali comer no bebedouro, ele descascou aqueles ramos, colocou ali, e eles olhavam, ficavam ali observando, e eles começaram a ficar malhados igual ele. Isso é algo espiritual para nós. Às vezes você fala a vida inteira, eu não quero ser como meus pais, eu não quero ser como a minha mãe ou como meu pai, eu não quero ser... Mas você está observando tanto eles que você acaba se tornando igualzinho, porque o teu foco está neles, em vez de você procurar um modelo que é Cristo. Por isso que a nossa identidade, a gente tem que olhar para Jesus. A nossa identidade só vai ser curada quando a gente olhar para Jesus. O desânimo, ele acaba nos convencendo que aquilo é impossível. Nós não vamos construir, olha aqui que eles falaram, nós não conseguiremos reconstruir o muro. O muro já estava pela metade, mas o povo estava dizendo, nós não vamos conseguir. Perceba, eles ainda tinham força, eles ainda tinham Deus na vida, eles ainda tinham a liderança de Neemias, eles ainda tinham um projeto, vamos se dizer, em mãos, mas eles perderam a esperança. Porque o inimigo começa a trabalhar na mente. Você começa a olhar o foco errado. Eu tenho uma frase muito legal que diz assim: quando você acredita numa mentira, você empodera o mentiroso. Aquela mentira começa a ter poder na tua vida. Por isso, quando a gente acredita na palavra, que é a verdade, você recebe poder. Você tem poder, você tem fé. Então, quando você acredita na mentira, você empodera um mentiroso. Então, eles tinham força, tinham Deus, tinha Neemias, tinha projeto, mas eles perderam a esperança, porque o inimigo começou a trabalhar na mente. O inimigo começou a trabalhar na mente antes da derrota acontecer na vida. E ela acontece na imaginação. Paulo diz então um texto, levando cativo todo pensamento a Cristo. Muitos pensamentos, aqui a gente fala em pensamento intrusivo, né? Você sabe que muitos pensamentos que você tem, o inimigo que está falando, como se fosse o seu pensamento. Você fala, eu pensei isso, mas é ele soprando pensamentos. Por isso, quando vier uma mentira, algo que não é bíblico, algo contrário, que for mentira, repreende em nome de Jesus já. Fala, mentira, essa mentira, não acredito nisso. Muita gente pensando, eu não sou bom, eu não consigo, é tão difícil, eu nunca... Não, para com isso. Para de pensar o que o inimigo fica buzinando na sua mente, na sua cabeça aí. Como Neemias venceu o desânimo então? Porque ele estava ali no meio. No versículo 14, olha só. O versículo 14 diz aí, na parte B, mas eu vou ler inteiro, aí eu vou frisar a parte que é interessante. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível. E aí, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus irmãos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e por suas casas. Então, como Neemias venceu? Primeiro, ele lembrou o povo quem Deus é.
Ele falou para o povo: lembre quem é Deus na vida de vocês. Nós precisamos vencer o desânimo sabendo quem Deus é para nós, o que Ele pode fazer. Neemias não disse: lembre do tamanho do muro, lembre do tamanho do inimigo. Lembra os espias lá foram espiar e Josué e Caleb viram os gigantes, mas falaram: a terra é boa, produtiva, os frutos são enormes, maravilhosa. Mas os outros 10 falaram: só tem gigante, nós somos como gafanhoto. Os olhos focados no lugar errado. Nunca olhe o copo meio vazio, sempre olhe ele cheio. Então Neemias falou: lembre-se do Senhor que é grande e temível, terrível, temível, poderoso. Ele disse: lembre-se do Senhor. Primeiro conselho que eu te dou quando você estiver desanimado: lembra do Deus grande que você serve, quão maravilhoso e grande e poderoso Ele é. Quando nós lembramos quem Deus é, o problema muda de tamanho. Mas se você ficar focado no problema, é o problema que aumenta. É aquilo, eu dei um exemplo bobinho, né? Se o celular estiver ali, meu celular estiver na mão da Lu, ele é pequenininho para mim. Eu vou ver ele desse tamanhozinho, o tamanho da mão dela. Mas se esse celular estiver na minha mão, ele já é maior. E se ele chegar perto dos meus olhos, ele tampa toda a minha visão, ele aumenta, porque o foco está... Mas o meu foco tem que estar em Deus. Eu tenho que estar olhando o tamanho do meu Deus, quem Ele é. Então, primeiro, lembrou o povo quem Deus é. Segundo, Neemias venceu o desânimo dele e do povo, que dando um propósito àquele povo. Ele disse: ei, lutem por seus irmãos, lutem pelas suas filhas, pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas, lutem pelas suas casas. As pessoas trabalham mais quando elas sabem por quem estão lutando. Se você não tiver um propósito, você desanima. Davi, quando chegou diante do Golias e viu toda aquela cena, a pergunta que ele fez para o povo ali é: o que será? Que darão para um lutador ou soldado que vencer esse gigante? Ele não ficou olhando o tamanho do gigante, ele falou assim: qual que é a recompensa aí? Ele pensou na recompensa, ele tinha um propósito, não é? Ele tinha um alvo, recompensa. Olhe para a recompensa. Olhe para o seu alvo, lute. Se você tem um propósito de vida, nada vai parar você. Nada vai conseguir te parar e te dominar. Você não luta apenas por você, você luta pela sua família. Você luta pelos seus filhos. Você está lutando pela próxima geração. Você está lutando pelo reino de Deus. Nós não cantamos no início? O soldado, né? Eu não sei cantar bem, mas isso aí. Estamos com Cristo, marchando pelo reino de Deus. Tem que ter um propósito. Eu costumo falar que a nossa vida não tem a ver só com a nossa existência aqui, o meu umbigo. A minha vida tem a ver com aqueles que vieram antes de mim, que pagaram o seu preço, um preço alto. A minha vida tem a ver comigo, mas também aqueles que andam ao meu lado. Vocês são as pessoas que andam ao meu lado, as pessoas que estão vivas hoje. E a minha vida tem também importância para as gerações futuras, aqueles que virão após mim. Então sua vida não é só você, não é só as suas coisas, o seu ministério. Você sabe que ministério a gente chama ministério, mas ministério, em outras palavras, é serviço, tá? É que parece bonito, né, ministério. Ó, eu tenho um ministério. Aleluia, você tem um serviço, você tem um propósito, amém. Mas é que muitos acham que ministério é o nome da gente que vai ser. Não, ministério é servir.
Amar e servir. É louvor, é palavra, é curar as pessoas, visitar, fazer os... fugiu o nome agora. Quando você vai nos presídios e nos... Fala. Tem um nome, esqueci. Capelania, hospitalar, tem o presidiário, enfim. Mas então, amados, a sua vida precisa ter um propósito, senão você desanima. Então, primeiro, lembrou o povo quem Deus é. Segundo, deu um propósito para aquele povo, um alvo. Opa, então vamos para as cabeças. E terceiro, ele reorganizou aquele povo. Neemias colocou as pessoas em posições estratégicas. Nós não estamos aqui estudando profundamente o livro de Neemias, mas nós estamos falando sobre vencer o desânimo, usando o exemplo que Neemias vivenciou. Então, ele reorganizou o povo. Neemias colocou pessoas em posições estratégicas. O líder, ele não ignora a realidade, mas ele organiza, e ele planeja, e ele distribui responsabilidade. Há pessoas que vão estar desanimadas porque tentam carregar o peso de 10 pessoas. Até o conselho de Jetro: Moisés, pega aí, divide o povo em 50, em 100. Jesus, quando foi fazer a multiplicação também dos pães e peixes, falou: vamos dividir aí em números, 50, tal. Então, reorganizar o povo. Reorganize. Então, o desânimo vem porque às vezes você está tentando carregar o peso de 10 pessoas. E quarto, ele colocou uma espada numa mão e a ferramenta de trabalho na outra mão. Isso está lá no versículo 17, se você quiser ver isso. Que estava construindo o muro, aqueles transportavam material, faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Seguravam ali a arma, a espada. O cristão precisa fazer duas coisas. Duas coisas nós precisamos fazer: construir a nossa vida e lutar espiritualmente. Então, construir a ferramenta, sei lá, se é a colher do pedreiro, a espátula, se é o pincel, se é a chave de fenda, se é o machado, se é o computador, não sei. Se é, vamos falar das irmãs também, né? São mais profissão assim parecida, mas se é o alicate de unha, se é a lixinha do pé, não sei. As mulheres também sabem informática, né? Algumas até são professoras de educação física, levantar o peso, mas também precisa lutar, nós precisamos lutar espiritualmente. Quem apenas trabalha, cansa. Quem apenas luta, não constrói nada. O equilíbrio vai trazer a vitória para nós. Muitos deixaram de sonhar e de ter uma profissão, de se especializar, pensando assim: Jesus vai voltar. Jesus pode demorar 50 anos, pode demorar 100 anos para voltar. Eu não sei, você sabe? Não sei. Aí não vou estudar. Aí casar, todo solteiro quer casar antes de Jesus voltar, mas fazer, se especializar, se tornar, né, o melhor naquela área. Não, Jesus vai voltar. Isso fica assim mesmo, que aí Jesus não volta e aí o arrependimento bate. Lute espiritualmente, mas também trabalhe, né? Se dedique. Faça os dois, dá para ser os dois, porque Deus vai usar o seu trabalho, o seu ministério, sabia disso? Tem gente que acha que Deus todo mundo vai ser chamado, vai abandonar todo o trabalho, e os cristãos vão ficar todo mundo viajando, pregando o evangelho, tudo, e vai esquecer de testemunhar dentro do trabalho, de pregar. Lembra daquela serva lá do Naamã? O ministério dela estava lá, ela estava servindo aquele general. E quando ele precisou de uma cura, ela deu, tem um profeta lá em tal lugar. O ministério dela estava servindo outras pessoas. É interessante isso. Agora eu quero falar sobre, eu estou partindo para o final já,
5 armas para você vencer o desânimo. Primeira arma: ore antes de reclamar. Geralmente a gente inverte, reclama, depois, deixa eu ir orar aqui, não deu certo, não funcionou reclamar, né? Reclamar, ainda a palavra é reclamar. Clamar, né? A gente sabe o que é reclamar, então é 2 vezes, 3 vezes, fica ali. Então, Neemias, ele sempre, você vai ler o livro de Neemias, você vai ver que ele sempre voltava para Deus. Tudo que acontecia, ele levava até Deus. Ele ia até Deus, ele não ficava reclamando. Ele ia até Deus para receber instrução, força, graça, sabedoria. Primeiro, então, ore antes de reclamar. Segundo, lembre-se das vitórias passadas. Isso está tudo embutido no texto de Neemias. O Deus que fez ontem é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Lembre-se das vitórias passadas. Por isso é importante falar do testemunho. Não só os bíblicos, são bons bíblicos, ótimo, maravilhoso. Deus curou o cego lá. Ele pode curar o cego hoje? Então você tem que orar pelos cegos. Mas eu não tenho dom de cura. Esses sinais seguirão os que creem. Você crê, então vai. Sinal é isso. Se não é uma operação miraculosa para chamar a atenção dos outros para aquilo que você tem para pregar do evangelho. Sinal é algo que chama atenção, mas isso ficou para outra mensagem. Então, lembre-se das vitórias passadas. Se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. O mesmo Deus que ressuscitou mortos, Ele ressuscita hoje. O Deus que livrou no passado, Ele livra hoje. O Deus que deu vitória para o povo contra o desânimo, é o mesmo Deus que hoje nos levanta e nos tira do desânimo, livra-nos de toda a tribulação e mal, e a gente pode prosperar, enfim. Terceiro, então, primeiro, ore antes de reclamar. Lembre-se das vitórias passadas. 3, não caminhe sozinho. O muro foi construído em equipe, não foi sozinho. Não caminhe sozinho. Cristianismo nunca é sobre isolamento. Eu sirvo a Deus em casa. Eu sirvo a Deus, eu não preciso de ninguém. Eu preciso. Até um hino fala: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Está cheio das músicas hoje, só não sei cantar, mas a gente lembra. Não caminhe sozinho. Sempre bom ter alguém que ora conosco, que ore por nós, que dá uma palavra. Quarto, não negocie com o inimigo. Várias vezes chegaram lá, Sambalate, Oronita, os arábios chegavam lá. Vem, Neemias, vem aqui. Tem um cafezinho para você, Neemias, vem cá. Vou fazer um churrasquinho aqui, estou só parafraseando. Vem cá, nós temos vamos fazer uma parceria aí. E que tentando tirar ele do propósito. E a resposta era sempre a mesma: não vou. Estou engajado aqui, estou falando nas minhas palavras. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Outra música. Jamais vão me calar. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Não negocie com o inimigo. Neemias recusou todos os convites de Sambalate. Quem conversa demais com a tentação acaba cedendo. Eva que o diga, né? Ficou ouvindo lá, dando ouvido para o inimigo, até que uma mentira contada várias vezes, ela tem um tom de verdade. Cuidado, gente, isso para a vida toda. Aquilo que você vive ouvindo constantemente e não filtra, de repente você tem aquilo como uma verdade. Quantas coisas a gente acreditou, né? Eu vou dar um exemplo aqui de coisas da nossa tradição de família, só para você ver como que era engraçado isso.
Eu tinha um amigo meu que eu ia lá pra gente sair, dar um rolê à tarde, à noite. Ele estava jantando, né, ou almoçando. Aí ele estava... a gente era jovem. Aí ele estava com o pé sujo. Eu falei, eu não vou lavar o pé agora não. Eu falei, mas por quê? Porque eu acabei de comer. Eu falei assim, eu tomo banho, eu até nado, né? Não de esforço. Ele não lavava o pé. Porque alguém tinha falado da família dele, que a mãe dele era bem velhinha na época, e acho que deve ter, nada contra os velhinhos, tá, gente? Eu vou ser velhinho também, quero ser, né, um velhinho enxuto, bombadão, fortão, assim. Mas, olha só, uma mentira, porque era crendice, sei lá, um nome que você quiser dar. Ouvida muitas vezes passa a ser verdade. É igual a história da manga com leite, essas coisas, tudo, as pessoas acreditam nisso, tem gente que acredita até hoje nisso. Mas é só para você entender que às vezes ficar negociando, ouvindo o que o diabo tem para falar, já cessa a conversa logo, pula, sai fora, repreende aquela mentira na cabeça e seja feliz. E quinto, vou citar todas depois, continue trabalhando. É uma arma. Uma das maiores vitórias contra o desânimo é continuar. Continuar mesmo sem vontade. Continuar até mesmo estando cansado. Continuar mesmo chorando. Não tem um versículo que fala que aquele que sai semeando, chorando enquanto planta e semeia, lá um salmo diz que voltará, né, com uma colheita maravilhosa, com seus feixes nos braços. Então a Bíblia, ela fala para você, vai semeando, vai enquanto chora, enquanto está cansado, vai chorando, geme e chora. Já lembrei de outra música, Matos Nascimento, né? Então, vai assim mesmo. Vai cansado, continue, mas tire um tempo para descansar, mas continue, não pare. Ai, não tenho vontade, vai sem vontade. Tem dia que você não quer fazer as coisas, tem dia que você está desanimado. Quem é líder sabe, tem dia que você fala, hoje não estou legal, podia ser qualquer pessoa, menos eu hoje. Às vezes a gente vai por nosso sentimento, vai pela unção de Deus. Estou falando de pecado, mas às vezes você está lá desanimado, eu tenho que liderar um grupo, eu tenho que liderar o GCEL, não estou falando que os meninos do GCEL, os líderes do GCEL faz isso, tá, gente? Estou chutando. Eu tenho lá os jovens, eu tenho os casais, eu tenho lá, eu tenho que... Está desanimado, vai na força do Senhor. Nem todo mundo, você acha que ninguém cansa, ninguém desanima, irmãos? É por isso que eu perguntei, quem... já teve desânimo? Todos nós já passamos por desânimo em alguma situação, área da vida. Então, repetindo para a gente terminar. 5 armas para você vencer o desânimo. Ore antes de reclamar. Lembre-se das vitórias passadas. Não caminhe sozinho. Não negocie com o inimigo. E continue trabalhando. Um dos maiores ataques... Os maiores ataques, eles costumam acontecer no início ou durante o crescimento. Mas quem persevera vai alcançar novo patamar. Quem persevera vai alcançar novas altitudes. Aqui eu tenho uma ilustração do avião. O avião, quando vai decolar, ele usa quase toda a sua potência e muito combustível vai naquele momento, porque ele tem que... primeiro que ele sobe, talvez possa ser que a favor do vento ele sobe também, mas eu sempre ouvi falar que o avião sobe contra o vento bater na asa, né? Por isso que tem aquela biruta, né? Já viu aquela birutinha lá no aeroporto? Ela fica indicando aonde está o vento. E eles têm todos os aparelhos. E o avião, para subir, então você já viu que ele para na cabeceira? Eu já vi algumas cenas assim. Lá em Bauru tinha um aeroporto, aeroclube, que era a rua e logo já tinha a cabeceira da pista. E às vezes o avião ali parava para
né? Então ele veio, manobra, ficava ali, né, com a traseira para cá, e de repente ele acionava toda aquela força, vinha aquele poeirão, e lá ficava ali dentro do carro, ou não, ficava com as mãos assim, só para ver o avião, e de repente ele com toda a força pega velocidade contra o vento, e ele sobe. Aí chega uma certa altitude, ele só mantém. O que isso tem a ver com desânimo? No começo você tem que dar tudo de si, né? Aí vai chegar uma hora que você vai estar em outra altitude, você vai estar em outro patamar, você vai estar em outro nível, porque você confiou em Deus, porque você soube lidar com o desânimo, e o desânimo não te venceu, porque você usou toda aquela força, toda aquela capacidade que o Senhor te deu para você decolar. Então eu quero nessa noite, né? Eu quero nessa noite concluir que quando o povo olhava para os escombros, para os entulhos, ele via derrota. Mas quando Neemias olhava para Deus, ele via vitória. A diferença nunca foi o muro. A diferença sempre foi o foco. Talvez hoje possa existir muitos escombros e entulhos na sua vida. Problemas financeiros, lutas familiares, enfermidades assolando, conflitos no ministério, pecados do passado que tentam te barrar, porque o pecado do presente é um problema, mas o do passado, que Jesus já confessou e que o inimigo fica atacando no seu rosto. Mas eu quero te dizer que Deus não nos chamou para contar escombros e entulhos. Fala para o teu irmão aí do lado, cutuca ele com amor, fala assim: Deus não te chamou para ficar contando entulho não. Deus não te chamou para ficar contando escombros da vida não. Diga agora bem forte para ele: Deus te chamou para você construir muralhas. Os muros de Jerusalém foram construídos em 52 dias, não porque o povo era extraordinário, irmãos, mas porque Deus sempre foi extraordinário. Hoje Deus está perguntando para nós: você vai olhar para os escombros ou você vai olhar para mim? Deus está falando para você, está te perguntando: você vai olhar para os escombros, aquilo que ainda falta, ou você vai olhar para a grandeza dele? Talvez você tenha chego aqui desanimado, pensando em desistir. E eu quero fazer um apelo. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Não é um apelo emocional para mexer com o teu emocional. É razão. É a tua razão. Eu quero fazer um apelo hoje. Um apelo para a sua vida. Talvez você chegou aqui desanimado. Olhe para você, olhe para a tua vida agora. Talvez você chegou muito desanimado aqui neste culto. Talvez você chegou aqui pensando em desistir. Desistir do ministério, talvez desistir do casamento, talvez desistir da fé, talvez desistir de orar, de uma oração, talvez desistir de um sonho que Deus colocou em ti. Mas assim como Neemias levantou os olhos do povo para o Senhor, hoje Cristo te convida a renovar a confiança nele. Cristo te convida hoje. O mesmo Deus que sustentou Neemias continua a fortalecer aqueles que esperam nele. Isaías 64, acho que versículo 10 diz que nunca se viu nem ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, e eu quero falar mais de um outro texto e orar em cima disso. Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
eu quero orar por você. Se existe alguém que esteja desanimado, como um dia eu já... Ai, fala, pastor, não desanima? Desanima, pastor? Ai, ele fala assim. Ô irmão, somos de carne e osso igual você. Nós não somos melhores. Às vezes a responsabilidade são outras. Mas eu já estive desanimado de ministério, desanimado. E muitos avivalistas não queriam abandonar, de largar tudo. Jeremias quis abandonar, mas diz que ele viu um fogo dentro dele que ele não conseguia conter, e ele não parou. E eu quero fazer um apelo para você. Eu já falei, eu e o pastor Felipe já falamos que nós já tivemos momentos de desânimo no ministério. Já lutei com enfermidade, já lutei com depressão, já lutei com crise de ansiedade, crise de pânico, crise financeira. Já tive tudo isso. Eu tô essa risadinha porque é a glória de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Eu tô aqui por causa dele, é porque ele é bom. Porque se fosse as minhas forças, irmão, eu já tinha falhado, eu já tinha fraquejado. Eu sei que em alguns momentos eu não tive sucesso em muitas áreas, muitas coisas. Eu fui frustrado, não importa, não é sobre mim. Mas eu quero fazer um desafio aqui. Os corajosos que estão desanimados. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, para que isso aqui aconteça em ti. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. E você não vai estar diante de mim aqui, você vai estar diante do Senhor. Eu, pastor Felipe, os irmãos da escola profética, os irmãos do ministério de intercessão, as irmãs, fiquem à vontade de orar também. E aqueles irmãos para ajudar, porque quando eu estiver fraco, você está forte, você vai poder orar comigo e por mim, certo? E quando você estiver fraco e desanimado, eu vou orar por você. E eu estou fazendo isso não é para expor ninguém. Se você não quiser vir aqui, tudo bem, fica aí. Deus pode te alcançar e pode. Se não, dê um passo de fé. Vem até a frente aqui para a gente orar por você. Você que se encontra desanimado por alguma razão. Nem sempre vai ser problema financeiro, nem sempre, a gente não precisa e nem quer saber qual área que você está se sentindo desanimado. Se essa palavra foi para você, se essa palavra falou contigo, porque Deus nunca traz uma palavra que Ele não queira fazer. Se Ele falou sobre a questão de vencer o desânimo, é porque Ele sabe e Ele quer animar pessoas aqui, Ele quer fortalecer. Eu, pastor, e aqueles irmãos e irmãs que sentirem desejo, vem orar aqui, nossa irmã aqui na frente, vem orar aqui, Duda também, vem orar. Eu vou vir aqui orar, vão achar que eu estou desanimado. Não, para de pensar o que os outros vão achar. Pare de se importar com pessoas no sentido de o que estão falando de mim. Se importe com o que Deus está falando sobre a sua vida. Vem orar por essas pessoas aqui. Eu me compadeço porque eu já vivi desânimo por causa de ministério. E a gente viver sozinho desânimo é horrível, irmão. Você querer passar a fase do desânimo sozinho, porque você fica com medo de vou pedir oração, o que vão achar de mim, pastor, orar, vou orar pelo pastor. Pai, enquanto a Pamela ou a equipe vai ministrando, que essa palavra vai falar com você. Nós vamos orando por essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Fica à vontade, Ministério de Louvor. Aqui estão, Senhor. Tem pessoa aí, pode colocar as mãos no ombro, tá? Pode, o tocar, o abraçar cura. Caso irmã com irmã, irmão com irmão, né? O abraço cura. Senhor, aqui estão
vidas preciosas para o Senhor e para nós também. E ó Deus, diante dessa palavra, Pai, Isaías 40:31 diz que o Senhor faz forte o cansado, o Senhor renova as forças, o Senhor tira o desânimo, o Senhor tira o abatimento, Deus, o cansaço físico. E agora nós oramos por essas vidas que se aproximaram do altar, que estão precisando de uma força, um poder do alto agora. E em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos agora. Que venha sobre esses irmãos e irmãs agora. O foco agora seja o Senhor. O foco agora seja Deus, a grandeza de Deus, e não mais os escombros e entulhos. Nós oramos agora, nós ministramos a cura, nós ministramos, ó Deus, a força, a graça para vencer. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos esses irmãos e irmãs. Esse tempo passou, esse tempo já é outro. Nós viramos a chave agora, Pai. Que todo desânimo vai embora, todo ataque do inimigo vai embora agora. Deus, ajuda a sua filha e o seu filho a olhar para ti agora. Renova, 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 renova as forças, renova. Mais unção, mais unção, mais unção. Vem, Espírito Santo. O desânimo está dizendo pare, mas Deus está dizendo para vocês: continue, continue, continue,
porque aquele que continua pela fé vai ver a obra que Deus começou, Ele há de completar para a glória dEle. Continue, continue, continue. Deus, assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué, Ele é conosco. Assim como Deus foi com os profetas no passado, assim como Ele foi com os discípulos do passado, Ele é com os profetas e os discípulos do presente. Deus não mudou. O amor dEle continua sobre nós, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor para essas vidas?